Muito boa noite para você que está em casa nessa quinta-feira. Estamos começando mais um Não Saia do Seu Sofá. E hoje, com o podcast aqui, eu estava com saudade dos nossos podcasts. E hoje, com um assunto muito interessante, que é os 100 anos do rádio no Brasil. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria aqui apresentar o meu convidado de hoje. Ele que é especialista em literatura, ajudou a gente a executar o roteiro do último espetáculo, Sol da Liberdade, que foi incrível. Ele participa aqui da produção com toda a pesquisa, toda a elaboração de roteiros e projetos. Um cara que eu admiro muito, inteligentíssimo. Muito boa noite, Micaías. Boa noite, Guerra. Boa noite aí para todos os nossos internautas. Sempre bom estar aqui para a gente conversar. E é isso aí. Eu sempre gosto quando o Micaías vem aqui no nosso podcast, porque toda vez que ele vem é porque tem alguma novidade. Exatamente. E já dando spoiler aí pra galera, espetáculo de encerramento do Locomotiva já tem o tema. Já temos o tema. Que nós vamos fazer um concerto e espetáculo em cima do tema 100 anos de rádio no Brasil. Exatamente, para comemorar essa data aí, né, não podia passar em branco. A gente já fez 100 anos de Semana de Arte Moderna, agora 100 anos de rádio. E galera, foi muito bom estudar sobre a Semana da Arte Moderna. E agora a gente está entrando nesse universo do rádio, que também tem coisa muito bacana. Esse é o primeiro podcast, mas a gente vai estar trazendo mais conteúdo sobre isso, porque de fato é muito bacana. Também o rádio foi uma possibilidade da música, né, se expandir por todo o território nacional. Mas dia 7 de setembro, agora, se comemora oficialmente, Micaías, 100 anos de rádio no Brasil, é isso? Exatamente, porque nesse dia, 7 de setembro de 1922, foi o dia que teve a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil, né? Era 100 anos de proclamação da independência, então dentro das comemorações, o presidente na época, né, o Epitácio Pessoa, ele recebeu essa sugestão, né, de dentro de todas as comemorações fazer a primeira transmissão de rádio, que era algo que estava surgindo no mundo, né? O rádio começou ali no fim da Primeira Guerra Mundial, tal, o uso para fins militares. Então ele queria deixar o Brasil assim também na ponta da tecnologia da época, e aí ele aproveitou a ocasião para fazer isso aí, essa transmissão. Show de bola. Então, na verdade, a primeira transmissão de rádio foi com um viés político ali, né? Foi, inclusive, ele estava em campanha presidencial. Ele estava no fim do mandato dele, né? E ele ia até 15 de novembro, o mandato dele. Então, ele estava no fim do mandato, tal, para impressionar o pessoal. Então, vamos fazer um negócio diferente aqui. Exatamente. Aí fez essa primeira transmissão aí. Só que aí o pessoal pensa que não é. A transmissão de rádio era completamente diferente do que era hoje, né? Não era que cada um tinha um rádio na sua casa, né? Como que funcionava na época? Então, essa primeira transmissão foi uma transmissão assim bem precária e foi experimental, né? Então, o que acontece? O presidente, ele fez um discurso a partir do teatro lá no Rio de Janeiro, que era a capital na época, né? Lá na Cinelândia. E aí tinha um transmissor que ficou lá no Corcovado. Na época não tinha nem o Cristo Redentor ainda. E aí o transmissor ficou lá e foi distribuído 80 receptores. Então ninguém tinha rádio. Esses receptores foram colocados em lugares públicos, tipo praça, tal, para o pessoal receber o sinal pela primeira vez, né? E aí diz a história que foi até um fiasco, que tinha muito ruído, chiado, muita barulheira, ninguém entendeu direito o que estava acontecendo, mas foi um marco, né? Então, foi assim. Ninguém escutou em casa não, porque estava começando ali, né? Na verdade, as fontes históricas dizem que em 1919 foi fundada uma rádio lá em Pernambuco, né? Antes dessa data de 22 aí, né? Mas em 22 foi a data oficial. Mas, de fato, ninguém tinha rádio e eles ouviram ao ar livre em receptores que foram colocados, entendeu? Show de bola. E, Micaías, o rádio foi um negócio que na época veio para ficar. É claro que a primeira transmissão foi ruim, mas conta aí como que foi esse processo de popularização do rádio no Brasil. Porque a galera começou a curtir a ideia e o negócio começou a ficar bom. Como que foi? Como que se popularizou o rádio no Brasil? Começou com essa transmissão oficial aí em 22, né? 7 de setembro de 1922. Aí o que acontece? Tinha um cara na época, o Roquete Pinto, que ele era um médico, um cientista, e ele era um grande entusiasta do ensino, né? E aí o que acontece? Ele viu no rádio uma possibilidade de expandir o ensino, né? E aí ele funda uma Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em 1923, né? Um ano depois, não foi na verdade um ano depois, foi no começo de 23, né? Ele funda uma Rádio Sociedade lá no Rio de Janeiro, junto com outros cientistas, pessoal intelectual.
para poder expandir o ensino para todo o país, né? Então, o primeiro rádio, que foi esse aí, a primeira emissora, tinha esse caráter educativo, né? Que legal. E aí, assim, era uma coisa que também era bem restrita. Por quê? Porque ninguém tinha rádio. Então, começou a se expandir naquela época. A programação era feita por música clássica, por aulas de geografia, de química, de história, coisa assim. Então, não era uma coisa divertida, entendeu? E, além disso, quem conseguia receber em casa era quem fazia um receptorzinho. Eles ensinaram a galera a fazer um receptor. Tem até trabalho de escola que dá para fazer isso. Um receptor lá com uma bobina de cobre, aí faz uma anteninha lá com bambu, com bombril, coisa assim. Aí o pessoal ouvia com fone de ouvido, entendeu? Porque não tinha receptor ainda, não tinha rádio, não existia no Brasil. Então foi uma coisa bem aos pouquinhos. Mas essa rádio aí do Roquete Pinto foi uma coisa assim bem marcante. Por quê? Porque ele chamou muitos intelectuais, professores do Brasil e do exterior. Para você ter uma ideia, o Einstein foi lá na rádio uma vez para falar. Caramba. O próprio Einstein estava na rádio lá do Roquete Pinto. Aí foi a primeira. Aí depois, com o passar do tempo, o passar dos anos, foram outras rádios sociedades foram aparecendo, né? Inclusive um fato interessante é que essas primeiras rádios sempre tinha esse nome, Rádio Sociedade ou Rádio Clube. Inclusive, não sei se você sabe, mas tem uma Rádio Clube aqui do ABC. Rádio Clube ABC, eu ouvia quando era criança. Né? Tem até hoje, ali, perto da Pereira Barreto. Essas primeiras rádios eram Rádio Sociedade e Rádio Clube, por quê? Porque as pessoas elas se reuniam para financiar a rádio, entendeu? Então eram pessoas que gostavam dessa nova tecnologia, estavam interessados ali. Aí o que acontecia? Aí montava lá uma rádio, por exemplo, essa do Roquete Pinto aí. Tinha vários amigos dele, gente da alta, de grana, tal, não sei o quê. Aí o pessoal financiava lá para ter o transmissor, para ter pessoas lá para ficar trabalhando na programação. E aí essa era a Rádio Sociedade, ou Rádio Clube. Só que aí tinha um detalhe interessante, às vezes os associados não pagavam. Aí a rádio ficava com dificuldade, aí o locutor ficava pedindo dinheiro pela rádio. Pessoal, vamos ajudar, você que é associado, não se esqueça da gente e tal, né? Por quê? Porque não tinha publicidade, que não era permitida. Então essas primeiras rádios eram rádio clubes ou rádio sociedade, e aí quem é que mantia? A galera do dinheiro. Então a programação era mais para eles, entendeu? Porque quem manda é quem paga. Né? Então foi assim que começou. E aí, aos pouquinhos, em 1930, lá na década de 30, que começou a ter várias rádios dessa, né? E, na verdade, só começou a expandir mesmo quando, em 32, saiu uma legislação que permitia ter publicidade na rádio. Aí as rádios se tornaram empresas, né? Porque aí já tinha se percebido que o rádio era um meio de comunicação que alcançava muito mais do que o jornal. Porque, inclusive, em 1950, para você ter uma ideia, a gente está falando de 1930. Em 50, diz a história que mais ou menos metade do Brasil não sabia ler, velho. Uau! Então, pensa, metade do Brasil não podia ler jornal. E os veículos de comunicação da época eram os jornais. Exatamente. Só tinha jornal até então. Nem a TV existia. Não. Claro que não. A TV começou lá em 50. Então, só existia o jornal. Metade da população não sabia ler. Quando saiu o rádio, aí eles perceberam o potencial do rádio, entendeu? Então, aí que, na verdade, foi o Getúlio Vargas, né, que o Getúlio entra no governo em 1930. Aí, em 1932, ele percebe esse potencial do rádio para alcançar a população, propaganda política e tal, né? Teve um golpe lá em 1930, né? Quem estuda história lembra lá que o Getúlio tinha a política lá do café com leite, aí deu um rolo lá e o Getúlio entra no poder. Aí, quando o Getúlio entra no poder, 2 anos depois, ele começa a utilizar o rádio para, então, fazer a propaganda política dele, né? Aí, nisso, ele permite, então, que as emissoras de rádio se tornem empresa, e aí, a partir daí, é que o rádio realmente começa a se popularizar, né? E aí a galera começa as empresas a fazer importação de receptores de rádio. Isso, exatamente. Como eu estava falando, lá em 22 ninguém tinha rádio. Aí o pessoal fazia aquele radinho em casa lá, né, só para receber o sinal. Mas aí com o tempo começou a se importar a rádio, né? E é interessante que, por exemplo, tinha uma loja de disco, porque o disco surgiu em 1900, né? O disco de 78 rotações, depois veio o vinil, né? Mas o pessoal tinha aquelas vitrolas lá, sabe? Sim. Mas não existia rádio. Então, quando começou a vir o rádio para o Brasil, né, quando começou a ter as emissoras, então as lojas de disco começaram a vender rádio. Aí o que acontece? Tinha uma loja que chamava Casa Record, que vendia disco. Aí eles foram para o rádio também. Só que para vender rádio, eles abriram uma emissora, a emissora Record. Então a loja de disco
abriu a emissora, que é a emissora Record, de rádio, que existe até hoje, a TV Record. Ah, é da Rede Record mesmo. Exatamente, veio desde lá, em 1928. Record pioneira no rádio. Exatamente. E tinha também a loja Philips, loja da Philips, ela abriu a rádio Philips para vender os rádios. Então, começou assim, aí começou a produzir no Brasil, né? E aí foi se tornando acessível, sempre assim, né? No começo, muito caro, não tem e tal. Aí depois as próprias lojas foram vendendo, foram abrindo emissora e para o rádio se popularizar. E dando uma estudada também, isso foi um estouro, né? Porque era a tecnologia de ponta, né? Então, começou os locutores ficar muito famosos, né? Exatamente. A novela começou no rádio. Mas vamos falar um pouco sobre essa programação, ô Micaías. Começou a surgir programa de rádio. Isso, exatamente. Então, como eu disse, os programas começaram a ser os educativos, né? Aquela linha lá de pensamento do Roquete Pinto, que ele queria trazer conhecimento para a população. Ele até tinha uma frase, falava assim, a escola de quem não tem escola é o rádio. Uma frase mais ou menos assim, né? Então, essa era a ideia dele. Só que aí, quando em 1932 em diante, quando começou o rádio a ser comercial, aí surgiu uma rádio lá, a Rádio Mairink Veiga, que começou a fazer uns programas diferentes, programa de auditório, né? Programa de calouros, né? E aí começou então uma programação diferente, deixou de ser apenas educativa, né? E aí começou a entrar em choque com a galera, porque assim, quem ouvia a rádio até então, que era mais o pessoal mais do dinheiro e tal, né? Tinha uma ideia sobre o rádio, que era para levar conhecimento e levar cultura de alto padrão, digamos assim. Sim. Então, música erudita e tal. Aí quando começou, por exemplo, o samba se popularizou no Brasil por causa do rádio. Olha que legal. Porque vem do Rio, né? E aí tudo começou no Rio, porque o Rio era a capital na época, né? Então, as primeiras rádios no Rio de Janeiro e tal. Então, o samba do Rio de Janeiro, ele espalhou para o Brasil inteiro por meio do rádio. Só que o pessoal tradicional, né, falou, não, esse negócio é muito popular, o rádio não é para isso, tal. Aí eles se preocupavam o seguinte, se um estrangeiro ouvir o rádio do Brasil, essa música de má qualidade, o que eles vão achar de nós, né? Um lance parecido lá com a Semana da Arte Moderna, né? Sim. Que, aliás, tudo na mesma época, né? Então, aí começou uns colocar o samba diferentes. na rádio era ruptura. Exatamente. E aí, o que acontece? Então, esses programas, a programação do rádio começou assim. Começou de uma forma bem didática, digamos assim. E depois foi virando mesmo entretenimento. E aí começou as radionovelas, né? Que eram... As novelas da TV hoje vieram das radionovelas, né? Na verdade, novela é interessante, né? Novela começou no livro, né? Porque os romances são novelas, sim. né? Aí depois do livro foi para o rádio, do rádio foi para a TV, né? Então sempre vai aumentando, vai mudando a mídia, mas a ideia é mesmo, contar uma história. E aí as radionovelas, eu acho que em 1941 já tinha uma rádio lá no Rio de Janeiro que foi estatizada, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? E aí essa rádio aí, quando ela foi estatizada pelo Getúlio Vargas, então o Estado injetou muito dinheiro lá. Aí levou tudo quanto foi artista para lá. Então, aliás, voltando, né, a programação do rádio. Os artistas começaram a se apresentar no rádio, aqueles que apenas gravavam disco. E aí as rádios, quando começaram a se tornar empresas, começou a concorrência, então contratava artista, ele começava a tocar no rádio, aí virava um popstar, né? Do rádio e tal, e aí as pessoas começaram a ir ao rádio para conhecer a voz daquele cara que ele só ouvia, né? E aí começou o programa de auditório, aí começou, como eu estava dizendo, lá na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, as radionovelas, né? E aí começou as novelas por capítulos. E aí tinha uma novela, a primeira novela lá, não lembro o nome agora, mas ela ela durou 2 anos e meio. Todo dia um capítulo. Aí foi uma audiência que estourou, né? E aí, estudando também bastante a história, falava que o pessoal se reunia nas casas para escutar as novelas, porque todo mundo tinha rádio, mas no começo era caro, né? No começo era caro. Então, aqueles que tinham dinheiro se juntavam na casa dos outros simplesmente para ouvir a novela. E o interessante da rádio é que ela tem a magia da rádio, né? O pessoal não estava vendo o que estava acontecendo, mas tem aquele sentimentalismo, né? Exatamente. Como eu estava vendo um estudioso falando, o seguinte, quando você ouve o rádio, aí tem lá o romance, né? Entre a mocinha lá e o galã. Então, você só ouve a voz do cara, né? Ô, meu amor, não sei o que, blá. Aí cada um imagina o seu galã, Pode né? crer. Cada uma, no caso, né? Imagina o galã do jeito que ela acha lindo. Sim. Da mesma forma, a menina lá, a mocinha lá, então cada um
o rádio por ser áudio, né, tem esse poder, né, de ter um espetáculo individualizado, digamos assim, para cada um, né? E como você disse mesmo, diz a história que as pessoas iam na casa uma das outras, né, de quem tinha um rádio lá, para ficar ouvindo aquela história, né, e tal. E é bem interessante. Inclusive, antes disso, era comum na casa de quem tinha dinheiro ter um piano, né? Porque tinha uns saraus lá de música e tinha que ter um piano. Quando chegou o rádio, aí não precisava mais ter nenhum piano, entendeu? Já teve uma mudança social aí também. As pessoas ouviam música e não só com piano, podia ouvir uma orquestra em casa, né? Então tudo isso foi levando a várias mudanças sociais, né? Que são bem interessantes a gente pensar, né? Como que foi que o rádio realmente chegou e fazendo diferença, né, na sociedade. Maravilha. Aí no auge do rádio a gente começa com a famosa Era de Ouro. Explica pra gente o que foi essa Era de Ouro aí, que foi o auge do rádio. Então, no Brasil, quando a gente fala sobre a história do rádio, é comum a gente ouvir falar nessa Era do Ouro, né? Que foi o seguinte, foi dos anos 30 aos anos 50. Né? Como eu disse, a primeira transmissão de rádio foi lá em 22, e aí em 32 que começou a ter o rádio mais voltado a entretenimento, e aí em 50, em setembro de 50, começou a TV, né? Então antes de chegar à TV, o rádio teve essa Era de Ouro entre 30 e 50, que foi quando tudo era o maior glamour no rádio, né? Então, como eu disse, os programas de auditório, as pessoas disputavam, faziam fila para ir nos auditórios das rádios, porque lá que tinha os atores cantando e os programas eram transmitidos ao ar livre. Os programas eram transmitidos ao vivo, né? Exatamente. E aí isso também era uma forma de aumentar a interação, né? E também das pessoas conhecerem os artistas. Então, os artistas mais conhecidos eram os que estavam no rádio, né? E, por exemplo, os artistas das telenovelas. Das radionovelas. Eram os mais conhecidos. Então, essa foi a época de ouro do rádio, que não tinha concorrência da TV ainda, né? E aí, lá que surgiu, por exemplo, o Chacrinha surgiu nessa época, Ari Barroso é dessa época, né? Como eu disse, o samba se populariza nessa época. Silvio Santos começou no rádio. Exatamente. Então, tudo, a época de ouro do rádio, né? Tudo que a gente tem, na verdade, na TV, surgiu no rádio. Porque o que aconteceu? Em 50, na década de 50, né? É o fim da Era de Ouro do rádio, quando a televisão surge no Brasil e começa, então, a se expandir. Aí o que acontece? A programação da TV, na verdade, ela migrou do rádio para a TV. Né? Então, o que tinha na TV? Tinha um programa de auditório. Foi isso que tinha um Chacrinha lá na TV. No rádio. Foi para a TV. Colocaram a imagem no que eles faziam na rádio. Tinha lá o programa de música no rádio. Foi para a TV. Então, a Era de Ouro do rádio foi essa era aí, né? Tudo que acontecia no Brasil estava no rádio, né? O jornalismo começou no rádio, nessa Era de Ouro também. A gente tem que lembrar que a Segunda Guerra Mundial começou em 39, né? E bem na Era de Ouro. Então, as notícias agora podiam chegar para a população, era uma coisa nova, né? Até então, não tinha como. Mas a partir da instituição do rádio, né, por exemplo, na guerra as notícias chegavam praticamente em tempo real, né, digamos assim. Então todo mundo ia lá ficar ouvindo no rádio, tal, quais eram as notícias. Surgiu em 41, né, no meio da guerra, aqui no Brasil, o Repórter Esso, né, que era muito famoso na época. Tinha quatro edições por dia, né, de 5 minutos. Né, 5 minutos de notícia só. Pá. Aí todo mundo ficava ligado para saber o que tinha acontecido na guerra, tal, não sei o quê. Então estava todo mundo no rádio. Então essa era de ouro do rádio, né? Todo mundo ouvia rádio para ouvir notícia, para ouvir música, para saber de futebol. Futebol também, né? Falando sobre a Era de Ouro. Futebol, ele começou no Brasil junto com o rádio, né? Que o rádio começa em 20 e pouco e o futebol também, né? O futebol se profissionaliza no Brasil, por exemplo, em 1933, né? Então está começando o rádio, está começando o futebol. Então essa Era do ouro foi o começo de tudo que a gente vê hoje em termos de comunicação, começando nessa Era do ouro aí do rádio. Tem um amigo meu, assim, um senhor de idade já, que ele falou que não vê graça de assistir futebol na TV, que a graça mesmo é escutar no rádio. Com Porque certeza. eu acho que o rádio traz mais emoção, né? Exatamente. Inclusive, a transmissão pela TV, você está vendo a imagem lá, né? Agora, a transmissão de jogo no rádio, o cara tem que ficar falando. E se o jogo tá chato, o próprio locutor deixa o jogo legal, né? O cara mete uma bola lá no céu, passou raspado. Quase! Tipo isso, né? Então, o jogo pelo rádio realmente é bem emocionante, né? E nessa época surgiu, engraçado,
a gente pensar que as primeiras transmissões de jogo de futebol não tinha cabine de transmissão, não tinha nada. O cara ficava no meio da galera lá, transmitindo o jogo, era mó Na arquibancada mesmo. Na arquibancada, mó barulheira. Inclusive o Ari Barroso, ele inventou uma forma da pessoa que estava ouvindo o jogo pelo rádio saber que era gol. Porque o cara falava gol, mas não dava, quem estava ouvindo lá nem conseguia. Imagina o barulho que estava no estádio. Não sabia se era gol, se era o que era, o que tinha acontecido. Aí ele tocava uma gaitinha, fazendo um pri-pri, pro ouvinte ver que realmente tinha sido um gol, né? São todas curiosidades aí bem interessantes. Muito show. E vamos falar um pouco também mais sobre essas curiosidades aí. Mas o que a galera quer saber, o que eu quero saber, é que quando veio o surgimento da TV, o rádio perde total sua audiência? Não, de maneira nenhuma, né? Na verdade, isso é uma coisa que sempre acontece de surgir uma coisa nova, e aí quando surge algo novo, as pessoas pensam, né, que aquilo que já tinha vai deixar de existir. Quando o rádio surgiu, inclusive, que foi na mesma época do futebol, né? O futebol começou, e aí não tinha transmissão de rádio, só para você ver. Aí alguém quis fazer transmissão de rádio. Aí teve uma transmissão de rádio entre a seleção, chamava Seleção de São Paulo e Seleção do Rio Grande do Sul, se não me engano, tal. Aí o futebol se profissionalizou, e aí os que a gente chama de cartola do futebol hoje, né? Falaram, ó, não pode transmitir futebol pelo rádio. Porque se transmitir pelo rádio, as pessoas vão parar de ir no estádio para ficar em casa ouvindo o jogo. Então não pode. Aí teve um tempo que era proibido. Caramba! Mas depois disso aí não tem nada a ver, né? Não. A pessoa não vai deixar de ir no estádio para ficar ouvindo o rádio. Com certeza. Então, com o rádio foi a mesma coisa, né? Teve aquele choque, ixi, não vai ter mais ninguém vendo rádio e tal, todo mundo vai querer ver a TV, só que teve alguns problemas. Um é que a TV era cara, né? Então, não era todo mundo que falava, não quero mais ouvir rádio, eu vou comprar uma TV. Vou comprar uma TV. Não era fácil assim. Outro é que é uma mídia diferente, né? O rádio trabalha com som, a TV trabalha com imagem. Só que um fenômeno interessante foi o seguinte, é que muita gente que trabalhava no rádio foi para a TV, como eu disse, né? O Chacrinha, por exemplo, é um cara que todo mundo conhece. Até os mais novos conhecem aí pelo nome, né? Pela história que ele construiu. Então, muitos dos que trabalhavam no rádio, atores e mesmo técnicos, né? Quando começou a TV, não tinha técnico. Aí os caras do rádio, que estavam mais ou menos no meio, assim, foram chamados para poder operar, né, tal, a TV, e aí deu aquela balançada. Só o que acontece? Aí o rádio se especializou mais em música e notícia, entendeu? Então o rádio foi mais para esse lado de notícia, né? Depois, lá na década de 70, que começou as rádios FM, aí teve uma divisão, FM mais música e AM mais notícia e jornalismo, mas aí o que aconteceu foi isso, né? O rádio continuou tendo a vida dele, mas o rádio foi mais para o lado das notícias e das notícias tanto de fatos quanto de esporte, né? E a TV ficou com programa de auditório, novela. Hoje não tem novela no rádio, né? Porque isso aí acabou indo para a TV mesmo. Mas aí teve essa certa divisão aí e o rádio continuou a todo vapor, né? No último espetáculo que a gente fez, a gente tocou aquela música do Guarani, né? Que é essa música aqui, ó. Todo mundo conhece. Opa. Porque já ouviu aonde? No rádio. No rádio, a abertura do Guarani. Eu não conhecia essa música, né, ela inteira, mas essa abertura, essa vinheta, até hoje é usada aí na rádio. Como que é o nome da rádio? Hoje é a rádio... Não, o programa de rádio, a Voz do Brasil. A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. É verdade. Que hoje é do governo federal, né? Eu acho que essa rádio hoje é do governo federal. Mas a Voz do Brasil é um dos programas mais antigos da rádio. Isso, então. A emissora do governo é EBC, né? Eu acho que é. E o programa é a Voz do Brasil, que é o programa mais antigo, ininterruptamente, desde 1935 ele está no ar. Caramba! 1935 para 2020, 90 anos, né? Então tem 87 anos. E a proposta dele sempre foi de gerar as notícias que estavam acontecendo? Sim, exatamente. O Getúlio, como eu disse, né? O Getúlio Vargas, ele começou a investir muito em rádio. E aí qual que era o objetivo dele? Fazer propaganda do governo dele, né? E também ter uma forma de integrar todo o país, né? Então as notícias que se ouvia no Rio de Janeiro, que era a capital, ele queria que se ouvisse no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, digamos assim, né? Então ele criou esse programa que se chamava A Hora do Brasil, depois mudou para a Voz do Brasil.
E sempre com essa abertura aí bem característica, né? Pam, pam, paraná. E ultimamente está se modernizando, né? Se modernizou um pouco. Continua com essa abertura do Guarani, mas agora numa versão mais modernizada, né? E antigamente era assim, em Brasília, 19 horas, né? Hoje já é 7 horas em Brasília, tá tipo meio descolado. Mais assim, pop, tá, mais pop. mais pop. Mas é o programa mais antigo não só do Brasil, como do Hemisfério Sul. Olha só. Não existe programa mais antigo do que a Voz do Brasil, só na América do Norte e na Europa. Em outro lugar do mundo é o programa mais antigo que está aí desde a época do Getulhão até hoje. Show de bola. E galera, a gente preparou aqui vários assuntos, várias vertentes de assuntos sobre o rádio, mas a gente vai também deixar para os próximos programas, não é verdade? Com Hoje certeza. a gente só fez uma linha aqui para deixar um pouquinho do gosto aí do que vai ser esse nosso espetáculo. E o rádio teve muita importância porque a maioria das músicas que fizeram sucesso foram lançadas por rádio, né? Exatamente. Desde que o rádio surgiu, até hoje, inclusive, né? Mas desde que o rádio surgiu, ele se tornou assim um meio de propagar música, né? Então, os grandes hits sempre foram do rádio, né? O rádio que... Até porque TV você tem que parar para fazer alguma coisa, você tem que parar aquilo que você está fazendo para olhar. O rádio não, né? Então, a trilha sonora de muita gente sempre foi o rádio, né? E até hoje o rádio é muito escutado. Estava vindo uma pesquisa que diz que 80% dos brasileiros ouvem rádio. Olha só. Nas regiões metropolitanas do Brasil, né? Então, a música é a vocação, digamos assim, do rádio, né? E no nosso espetáculo, então, a gente vai aproveitar isso aí, como a gente faz música, né? Para trazer as músicas que foram sucesso aí nesse Olha só que spoiler! Você não pode perder. Siga nas nossas redes sociais aí, porque esse espetáculo tá demais. A gente vai trazer os maiores sucessos de 100 anos de rádio. Exatamente. Tem muita música boa. Imagina os maiores sucessos de 100 anos. É muito difícil de escolher, né, Micaías? Como tá sendo para você, Micaías, participar dessa pesquisa e da elaboração desse projeto? Tá sendo um assunto bem interessante, né? Porque, embora seja um assunto um tanto quanto novo para mim, em relação à pesquisa que a gente está fazendo, mas é um assunto que se mistura com a história do Brasil, né? Então é bem interessante, por exemplo, o rádio ele começou oficialmente no mesmo ano da Semana da Arte Moderna, 100 anos de independência do Brasil. Depois a expansão do rádio se mistura com a história lá do Getúlio Vargas, do Estado Novo, né? Então é bem interessante. E uma coisa legal também é que eu, como já sou de outra geração, né? O rádio também fez parte da minha vida, né? Olha só. Então eu cresci ouvindo rádio, né? Na época era Rádio Diário do Grande ABC, que depois virou Scala FM, onde eu ouvia música clássica, né? Música erudita. E tinha um programa que era das 11 à meia-noite, Os Grandes Mestres da Música. Nossa. Né? Então, meus irmãos ouviam, e eu que era moleque, eu cresci ouvindo Mozart, Tchaikovsky, Beethoven, Chopin, todos esses compositores aí no rádio. Depois eu passei a ser ouvinte da Rádio Cultura, né? Eu era um ouvinte assíduo da Rádio Cultura, eu ganhei prêmio da Rádio Cultura. É nada. Como ouvinte bom lá da Rádio Cultura, que eu sempre ouvia, acompanhava. Já fez participação ao vivo da rádio? Também ou não. Ainda não. não. Então é muito legal. Rádio é um assunto que realmente faz parte da minha vida também, né? E faz parte da história do nosso país e realmente esse assunto é muito legal. E esse espetáculo vai ser um espetáculo para você rir, para você chorar, vai ser muito da hora. E para todas as idades também, né? Para todas as idades, porque, censura livre. Porque a gente vai começar a contar a história do rádio. E para finalizar esse podcast aqui, que pena que o nosso tempo já está esgotando, Micaías, existe uma polêmica em relação ao rádio. O rádio, hoje, na sua visão, com o espaço que ele ocupa hoje, você acha que ele acaba ou não? Não acaba não, a rádio não acaba. Então, hoje, inclusive, tem a rádio e tem a web rádio, né? E também tem as rádios normal, a rádio que é transmitido pelo rádio mesmo, mas se integrou com outras tecnologias, né? Hoje, por exemplo, tem rádio de notícia, mas as rádios também têm um canal no YouTube, aí você vê o cara lá, tal. Tem chat que o cara tá dando notícia, não sei se você ouve, eu ouço rádio de notícia e sempre fala, comenta no nosso chat as notícias e tal, não sei o quê. Então, uma coisa vai complementando a outra, né? E como eu disse, rádio é áudio, né? Então, áudio aonde você estiver, eu quando entro no carro já coloco na rádio de notícia lá, né? Tava até ouvindo uma vez um cara falando que quando ele vinha para São Paulo, todos os taxistas que ele andava ouviam notícia, né? Deve ser alguma coisa de São Paulo, não sei, né? Uhum. Mas pra gente ver que o rádio continua forte. Não, e hoje pra você ver, às vezes você tá no carro, você quer saber como tá o trânsito ao vivo, Exatamente. Você vai onde? Você vai pra rádio. No rádio, né? Rádio.
É isso. E o rádio tem um espaço, eu também acho que não acaba não, até porque o rádio tem essa versatilidade, né? Versatilidade. Versatilidade de você ouvir músicas aleatórias, às vezes cansa ouvir o mesmo repertório, né? Exatamente. Então às vezes você tá ali na rádio e show de bola. Ah, só uma outra coisa que também é muito importante, que hoje é forte em várias regiões metropolitanas do Brasil, as rádios comunitárias. Sim. Então, o serviço comunitário também, que é muito forte, né? Uma legislação recente que existe. Então, rádio tá aí e não acaba, não. Rádio nas universidades. Isso, exatamente. Isso aqui que a gente tá fazendo é um programa de rádio, exatamente. Né? É um programa de rádio. Se não tivesse a imagem, eles poderiam ouvir a nossa voz aqui. Micaias, mais alguma coisa? É isso aí, não tem muita coisa para falar, mas o horário acabou. Vamos deixar para próxima. Então te espero aí na próxima, Mi, valeu. Falou. Show de bola. É isso aí. Estamos aí produzindo esse espetáculo aí. Se liga nas nossas redes sociais, não perca, que tem muita coisa boa. Isso aí, pessoal. Até mais. Valeu, galera!